se eu estivesse em Kimetsu no Yaiba? Eu estava dormindo na minha casa quando do nada acontece um tiroteio, e eu acabo morrendo. Então em um lugar todo branco uma voz fala uma língua que eu não conseguia entender, mas do nada sou puxado por um buraco de minhoca, e caio numa floresta cheia de neve. Então surge um papel na minha mão explicando tudo. Eu estava em Kimetsu no Yaiba, eu era um Oni, eu tinha 2 Kekijutsus, sendo o primeiro a manipulação de sangue e o Kekijutsu das chamas. Porém minhas chamas eram verdes e podiam ser usadas tanto no sangue do inimigo tanto do meu. Eu veria que tinha uma respiração, onde ela se chamaria respiração do medo. Após eu ler o papel todo, eu jogaria ele fora, e começaria a andar pelo local, e quando eu acharia a casa do Tanjiro eu me esconderia e seguiria o Tanjiro sem ele me ver, então eu sequestraria uma pessoa qualquer e começaria a devorar essa pessoa. Assim eu ficando mais forte. Galera, vou pular pra parte do Tomioka. Quando o Tomioka ia acertar a Nezuko, eu aparecia e daria um chute na mão do Tomioka assim liberando a Nezuko. Ele perguntaria o que eu estava fazendo. E eu responderia: bom, estou fazendo o que eu quero e sim, eu sei que ela é um Oni, mas eu não me importo. Tomioka tentaria avançar, porém eu rapidamente colocaria uma faca no pescoço dele, e falaria: faz um barulhinho qualquer e eu te mato a não ser que poupe a vida deles. Tomioka, vendo que aquilo não levaria a nada, aceita a derrota. Então eu desmaria a Nezuko e colocaria um bambu na boca dela e Tomioka falaria as mesmas coisas do original pro Tanjiro e iria embora. Ei, por que me ajudou? Disse Tanjiro. Olha, eu te ajudei porque não tava fazendo nada, mas não quer dizer que somos amigos. Caso nos encontramos de novo, seremos inimigos e talvez na próxima aliados. Bom, talvez. Você poderia ir comigo até o local que aquele homem pediu, por favor? Tudo bem, até que perto. Além do mais, você não sabe nada sobre os homens. Vamos. Então eu e o Tanjiro começaríamos a andar, e quando chegamos no templo eu falaria: você fica aqui, tudo bem? Tanjiro aceitaria e eu entraria no templo, me encontrando com aquele Oni, onde ele falaria: quem foi o pedaço de merda que invadiu meu território? Então quando ele olharia para mim ele tentaria me atacar, porém eu falaria: respiração do medo, primeira forma, corte espiritual. Então eu cortaria a cabeça do Oni, onde ele falaria: ei, você também um Oni? Então como caralho sabe uma respiração? Como sabe que eu sou um Oni? Ah, você já viu, pô. Eu iria pra fora e veria o Tanjiro com uma cara de assustado. Então eu explicaria tudo. Então quando chegaria o Urokudaki eu falaria: bom, Tanjiro, e aqui que nos separamos até. Então eu sumiria nas sombras e iria até a seleção final, para me tornar um caçador e continuar com meu plano. Então quando deu a partida, eu já estava bem perto de chegar no local mandado e mataria todos os Onis que apareceriam na minha frente. Então depois de um tempo, eu chegaria no local mandado, e veria que eu seria o único que chegou vivo lá. Já que Tanjiro, Zenitsu e outras pessoas não estavam lá. Então, os 2 meninos falariam tudo como no original. Sim, as meninas são meninos e eu não vou explicar o porquê. Então eu escolheria o meu metal, que seria o mais vermelho de todos. Então depois de 15 dias, minha espada chegaria, onde ela seria a mesma do Yorishi, com exceção que ela era roxa e a parte preta era branca. Então aquele corvo filho da puta me mandaria para a primeira missão, onde seria em uma vila bem perto. Então depois de um tempo, eu chego no local da missão, e veria que tinha um Oni escondido pronto para me atacar, porém quando ele pula, eu falaria: respiração do medo, segunda forma. Demônios do trauma. Assim 2 fantasmas iriam para cima do Oni, deixando ele muito ferido. Então eu usaria meu Kekijutsu de sangue e pegaria todo o sangue do Oni e transformando em nada. Então eu fazeria várias missões chatas. Em umas dessas missões, eu acharia o Janzou, porém, como eu não fui pago para fazer agente no mesmo universo, eu apenas deixaria quieto e continuaria a fazer missões. Porém, quando eu chegaria naquela cidade eu iria rapidamente para um lugar descansar um pouco. Então quando eu passo pelo Muzan, ele sente uma aura assassina vindo de mim, então ele pensa: esse garoto, e um Oni? O que um Oni estaria fazendo com uma roupa e espada de caçador? Talvez ele esteja se escondendo entre os caçadores para ter proteção. Bom, vamos testar.
Então Muzan daria o corte no homem, que viraria um demônio e atacaria a mulher dele. Então em uma alta velocidade eu cortaria a cabeça dos dois e olharia com um olhar macabro que deixaria Muzan assustado. Então eu sairia do local. Então eu chegaria num lugar bom para eu descansar, porém aquele escravo da Tamayu chegaria e falaria que a senhorita Tamayu estaria me chamando. Sim, eu sei que ele tem nome, mas na moral, ele é tão merda que nem merece ser chamado pelo nome kkkkkk. Então eu seguiria o escravinho, e chegaria naquela casa lá, onde a senhora Tamayu estava lá. Então ela pediria para a gente sentar. Então ela começaria a falar. Bom, não desconfio que você conheça Kibutsuji Muzan. Sim, aquele fracote. Fracote? Ele tem uma força absurdamente absurda. Você já lutou com ele alguma vez? Não, nunca lutei ou encontrei ele uma vez, porém eu enfrentei vários inimigos que juntos derrotariam fácil o Muzan, além de eu ter 3 Kekijutsus e uma respiração. Nota do autor. Sim, eu adicionei mais um Kekijutsu, que é o das doenças. Tipo, eu posso ejetar doenças, vírus e venenos na vítima, além de curar ela, também manipular as doenças e criar além das que já existe. Voltando à teoria. Então Tamayu e o escravo dela ficariam surpresos, pois nunca viram um Oni com 3 Kekijutsu. Porém seus pensamentos são interrompidos por uma Temari que veio na base do ódio. Então eu pensaria. Parece que começou. Bom, acho que uma boa hora de usar meus outros 2 Kekijutsus. Então eu falaria. Senhorita Tamayu e Ushiro, se protejam. Eu consigo vencer esses 2. Então os 2 iriam para um lugar seguro. Então a menina lá da Temari, que eu esqueci o nome, fala. Mas que idiotice, vai tentar ganhar de nós sozinho. Eu não preciso nem olhar para matar vermes como vocês. Então ela jogaria as 2 Temari sobre mim, porém eu as cortaria com a primeira forma toda vez. Então ela criaria mais 4 braços, que deixaria minha situação um pouco difícil, porém, óbvio que eu estava deixando para ver se eu me divertia. Porém eu já estava de saco cheio, então eu daria um corte em um dos braços dela e veria que podia usar meu Kekijutsu das chamas. Então eu fazeria minhas chamas aparecerem e fazeria elas em forma de arco em flecha. Então eu atiraria na Suzumaru. Sim, lembrei o nome da praga agora. Assim ela morreria gritando de dor por causa das chamas. Então aquele outro Oni, que agora sim esqueci o nome, jogaria aquelas setas pra cima de mim, porém como ele era muito lento eu desviaria com muita facilidade. Então eu falaria. Ei, fiquei sabendo que você odeia a sujeira, né? Pois agora você vai ter trauma de sujeira. Então eu pegaria um pouco de terra e tacaria na cara dele. Então eu fazeria um tipo de vírus, onde a pessoa tem a pele virando carne pouco a pouco. Então ele começaria a gritar de dor, pois o vírus arrancava a pele, e não a pele sumia. Então eu falaria. Respiração do medo. Terceira forma. Poça negra. Então eu criaria um tipo de poça, onde ela iria até o Oni prendendo em um casulo. E depois, surgiria vários insetos que devorariam o Oni, e eu estava ouvindo os gritos de dor dele. Depois que a poeira abaixou um pouco, a senhora Tamayu me agradeceria. E Ushiro estava um pouco puto, não sei porquê. Então quando eu iria embora eu falaria. Antes de eu ir, caso um menino de cabelos vermelhos e com brincos que parecem cartas aparecer aqui, poderiam falar para ele que eu passei aqui. Ele um conhecido meu, vamos dizer que somos meio amigos. Então a senhora Tamayu falaria que tudo bem. E Ushiro ficou um pouco mais puto, então eu iria embora.